Bora lá resolver mais uma questão aqui para o canal Matemática Linda. E eita, já olhei a questão aí, ó, uma questão da USC. Essa questão 23 do vestibular de 2022 é uma questão tradicional da banca, até então, né? Que cobra da gente, exige da gente conhecimento aí sobre matrizes, determinantes, sistemas lineares. Nesse nosso encontro aqui, eu vou resolver especificamente essa questão, essa proposição 4. Ele joga para a gente aí um sistema de equações e menciona assim que existe, que eles têm solução para quaisquer valores de A, B e C, que estão ali como termos independentes de cada uma das equações. Então a gente vai ter que falar aí sobre discussão de sistemas lineares. Aí a gente vai resolver, vai relembrar algumas coisinhas aí. Partiu? Para a gente verificar se é verdadeiro ou falso essa proposição 4, na verdade, a gente não quer resolver o sistema de equações lineares, né? O que a banca traz é que o sistema tem solução para quaisquer valores de A, B e C, que são os termos independentes de cada uma dessas equações. Quando a gente fala de discussão de sistemas lineares, que é o caso aqui, a gente tem que pensar assim, um sistema, ele tem solução ou não? E quando ele tem solução, ele pode ter uma solução única ou infinitas soluções. Então, aqui ele está falando que tem solução. E quando a gente faz esse tipo de discussão, a gente usa uma estrutura que na hora de resolver esses temas a gente chama de regra de Cramer, que eu trouxe aqui para você. Ó. Deixa eu escrever aqui para você. Vamos pôr aqui um I love you Cramer. Quando a gente quer resolver pelo método, pela regra de Cramer, nós temos que pensar nessa estrutura aí para descobrir os valores de x, y e z, respectivamente. Então, qual que é a ideia, né? Se eu quero descobrir o valor de x, eu vou fazer um dx dividido por d. Se eu quero descobrir o valor de y, dy dividido por d. E um z, dz dividido por d. O que que é esse d? Determinante. Então, o d é o determinante principal que eu chamo. Então, eu pego os coeficientes ali ó, de x, y e z, construo ali por meio de uma representação matricial de ordem 3, já que tem três equações e três incógnitas, né? E resolvo, calculo esse determinante. E quando eu falo de dx, dy, dz, eu vou substituindo as colunas de x, y e z pelos termos independentes, respectivamente. Aliás, eu tenho uma aulinha com resolução de sistemas usando o Cramer aqui no canal, vou deixar o link para você aqui na descrição desse vídeo. Só que aqui o que nos importa é o seguinte, eu vou fazer um esqueminha para você e daí nós vamos atacar a questão, tá? Nós vamos atacar a questão. O que que eu quero que você pense aqui, ó? Um sistema, ele pode ter solução ou não. Quando ele tem solução, nós dizemos que esse sistema é possível de ser resolvido. E quando o sistema é possível de ser resolvido, ele pode ter uma solução ou infinitas soluções. Então, ele pode ser um sistema possível determinado, quando a solução é única, ou ele pode ser um sistema possível, esqueci do S, um sistema possível indeterminado quando tem infinitas soluções. Então, sistema possível indeterminado quando tem infinitas soluções. Mas o sistema também ele pode não ter solução, daí a gente chama de sistema impossível. Então, vamos fazer esse registro aí para começar a brincadeira. Então, o sistema SPD tem uma solução única, solução única. Um sistema possível indeterminado, ele tem infinitas soluções. E um sistema impossível não possui solução. Não há solução. Então, quando o sistema é SPD, nessa estrutura que eu criei aqui para você, que eu estou trazendo aqui para você, basta você calcular o determinante principal, que é o D, e ele ter como resultado algo diferente de zero. Se for diferente de zero o determinante principal, o sistema é SPD, tem uma solução única. Agora, se o determinante for igual a zero, a gente não sabe se é SPI ou SI. Nós temos que fazer mais uma análise. E aí que entra a estrutura de Cramer, porque daí para ver se é SPI, além do determinante principal ser igual a zero, o determinante em relação a x também tem que ser igual a zero, o determinante em relação a y, vou colocar aqui o y primeiro, né, na ordem. O determinante em relação a
y também tem que ser igual a zero, e o determinante em relação a z também tem que ser igual a zero. Todos têm que ser iguais a zero. Se garantir isso. Claro, né, que de acordo com as situações, alguns atalhos a gente pode enxergar. E quando não há solução, basta que um desses determinantes x, y, z, um deles seja diferente de zero. Então, eu vou pôr assim, ó, e dx. Falei dx e escrevi um z, né? Tô bem hoje, né? Tô bem hoje. Então, assim, dx seria diferente de zero, ou dy ser diferente de zero, ou dz ser diferente de zero. Então, eu vou colocar aqui para você, ó, isso aqui é um ou, tá? Um ou. Um deles sendo diferente de zero já me basta para analisar se o sistema aí é SI. Então, só para você ter certeza do que nós vamos fazer, né? Aqui ele está falando que o sistema tem solução. Se o sistema tem solução, então a primeira coisa que nós vamos calcular é o determinante principal, o tal do D. E aí eu mostro para você como é que a gente, né, obtém esses elementos aí para calcular o determinante D. Beleza? Vamos fazer aqui, então, uma semi-limpa na tela. Uma semi-limpa, porque eu deixei a estrutura aí para você do Kramer. Como o Kramer é o nosso lindo da aula aqui, eu vou colocar ele novamente. I love you, Kramer. Só para a gente ter na cabeça a estrutura aí. Então, para calcular esse Dzão aí, o determinante principal, eu vou olhar para a coluna do x, por exemplo, e vou olhar para os seus coeficientes. Ó. Veja que eu tenho aqui um coeficiente 1, que está oculto, né? 1 menos 1 na segunda equação e um 3 na terceira. Então, a gente monta justamente usando esses coeficientes aí. Então, vamos escrever isso. Ó. Eu vou pegar aqui, ó, 1 do primeiro x, menos 1 do segundo x, e 3 do terceiro x. Pronto. A coluna do x, ó, eu já fiz uma indicação. Agora eu faço a mesma coisa na próxima coluna, extraindo ali os elementos de os coeficientes de y, ó, menos 2, 4 e 3. Então vamos lá. Menos 2, 4 e 3. Maravilha? Eu faço a mesma coisa agora. Faço a mesma coisa agora para a terceira coluna dos coeficientes de z, ó, menos 1, 2 e 5. Menos 1, 2 e 5. Menos 1, 2 e 5. Pronto, eu criei a estrutura. Vejo que eu fiquei com 3 linhas e 3 colunas, justamente porque nós temos 3 equações com 3 incógnitas. A representação que a gente faz, ó, seria assim, né? O determinante vai ser calculado, eu coloco esses elementos, esses valores aqui entre duas barras verticais. E aí eu sei que é um determinante. Então, mesmo que você, nesse momento da vida, não saiba calcular determinante, o procedimento é simples, tá? A gente usa o que a gente chama de regras de Sarri. Eu, quando eu faço aula, eu sempre falo as regras de ha-ha-ha, sarros. Foi muito podre isso, né? Foi muito podre. Foi tão podre que até eu me bloqueei aqui. Desculpa, tô saindo, tchau. Vou para. Tá bom. Qual é o método, né? Nós vamos simplesmente copiar essas duas primeiras colunas, ó, e vai ficar assim, quer ver, ó? A primeira coluna copiada aqui ao lado direito, a segunda coluna aqui também copiada ao lado direito. E aí eu faço o produto entre os elementos da diagonal principal, vou fazer marcações aqui para você, ó, eu já vou colocar os resultados ali embaixo, ó. Ó, aqui a primeira diagonal principal e suas paralelas, ó. Uma paralela e uma terceira paralela. Pensa assim, são 3 linhas e 3 colunas, nós vamos ter 3 resultados aí para nós observarmos. Então, ali na primeira diagonal principal, tem 1 vezes 4 vezes 5, que é 20. Na sua paralela, menos 2 vezes 2 vezes 3 vai ficar menos 12. E na terceira tem o menos 1 vezes menos 1 vezes 3, que vai dar 3. E na hora que nós adicionarmos esses valores, eu vou ter aí 11. Este 11 aqui, ó, seria a nossa representação do que eu chamo de diagonal principal. Tá? Então, o 11, ó, vou dar um destaque especial aqui, ó, está representando o resultado do que eu chamo de diagonal principal.
Aí eu faço a mesma coisa agora para a diagonal secundária. Então, para a diagonal secundária, e eu gosto de trabalhar com os valores sem trocar sinal, tá? Faço isso aqui, ó. Faço a diagonal secundária e suas paralelas. Também nós vamos ter três resultados. Vamos escrever isso. Na primeira ali no primeiro destaque que eu fiz, eu vou ter ali menos 1 vezes 4 vezes 3, que vai dar menos 12. Depois eu vou ter 1 vezes 2 vezes 3, que vai dar 6. Depois, menos 2 vezes menos 1 vezes 5, que vai dar 10. E aí eu adiciono esses valores aí, e aí eu chego em 4 como resultado. E esse 4 que eu vou destacar para você, ó, de vermelho, eu vou escrever aqui, seria a nossa representação da diagonal secundária. Maravilha. Então eu já tenho a representação do que seria a diagonal principal, eu já tenho a representação do que seria a diagonal secundária, e quando eu calculo o determinante, vou fazer aqui embaixo para você, ó, outra cor para você, eu faço simplesmente isso aqui, ó, o resultado da diagonal principal, que é 11, menos o resultado da diagonal secundária, que é 4. E aí, ao fazer esse cálculo aí, 11 menos 4 vai me dar 7. E pelo fato de ser 7 e 7 ser diferente de zero, lembrando lá da estrutura inicial que eu trouxe para você, eu tenho certeza absoluta que este sistema é um sistema possível determinado. Ele tem uma solução e a solução é única. E veja que eu nem mexi, ó, com A, com B, com C. Então, independente de quem seja A, de quem seja B e de quem seja C, o sistema sempre tem sua solução e sempre tem uma solução única. Então, a gente pode dizer sim que esta proposição aqui ela é verdadeira, uma proposição verdadeira, ok? Então, antes de sair, não esquece de curtir o vídeo para deixar o professor Tatarim feliz. Escreve aí para mim se você conhecia como fazer discussão de sistemas lineares. Quero saber de você, quero saber se está te ajudando. Desejo para você muito sucesso, bons estudos e até a próxima. Tchau.